Senhoras e senhores, as últimas notícias do Fluminense. Tem negócio fechado no adversário de amanhã do Fluminense. Desta sexta-feira, contratou um jogador apenas para a Copa do Mundo para enfrentar o Fluminense. Eu vou trazer os números assustadores desse marroquino atacante de 34 anos. Tem declarações de Martinelli Fuentes sobre esse confronto contra o Al Hilal. Martinelli abrindo seu coração, trazendo pontos interessantes também. E a Central Fluminense fez um levantamento da distância percorrida dos jogadores na Copa do Mundo de Clubes e quem atingiu a velocidade mais rápida. Eu vou trazer nesse vídeo para você. Então deixa o seu like, ative as notificações e vamos embora para as últimas notícias do Fluminense. Martinelli e Fuentes falaram com a imprensa sobre a partida contra o Al Hilal, as expectativas. O Martinelli foi até além nos comentários sobre a história, né? A trajetória dele no Fluminense Futebol Clube, apesar de muitas das vezes ser criticado pela torcida, o Martinelli é muito grato pelo Fluminense. Vamos ver as declarações de Martinelli e Fuentes sobre o Fluminense e a partida de amanhã tão importante contra o Al Hilal. El objetivo está, primero que todo, buen día, al 100%, al 1000%, con toda la energía, con todas las ganas y el deseo de pronto, si toca la oportunidad de jugar, poder ofrecer lo mejor de mí para el grupo, que lo viene haciendo muy bien, que tiene una intensidad bárbara, que tiene un deseo de hacer historia. Entonces todos tenemos que estar preparados, todos tenemos que estar con la disposición para poder entregar lo mejor y ofrecer lo que los muchachos ya vienen haciendo. E entregar o melhor significa jogar daquela forma que jogou com o Borussia, jogou muito bem ali contra o Borussia e, claro, contra a Inter de Milão. É isso, significa jogar daquele jeito, tentar pelo menos algo parecido. Y si Dios permite, un poco más, porque sabemos que en este tipo de partidos de eliminatoria siempre se puede entregar un poco más y siempre se debe entregar un poco más cuando realmente deseas pasar. Ya el resultado, nosotros no controlamos eso, pero de seguro que la actitud, la entrega, absolutamente todo va a estar a disposición de este partido. Você como colombiano até, o que pode falar do John Ares? Acho que você já conhece há muito tempo, já desde que chegou ao Fluminense, foi um cara que te ajudou até, acho que na sua chegada ao Flu. E aqui no Mundial tem sido, se não é o melhor do Fluminense, um dos melhores, dando assistência como sempre, fazendo gol também. O que dizer de John Ares, da importância do Ares para o Fluminense conseguir uma classificação? Ele é muito chato, né? No, mentira, él es un gran jugador, una gran persona. Realmente al pasar del tiempo él ha ido mejorando de una manera increíble. La confianza que él tiene, que él ha tomado y que le transmite al grupo es maravillosa. Creo que ha sido un líder para lo que es hoy día Fluminense desde su parte futbolística. Entonces creo que John Ares es un crack, merece muchas cosas más. Ojalá podamos seguir disfrutándolo mucho tiempo en Fluminense, pero creo que él está para grandes cosas, para muchos más, y lo merece, la verdad, por el tipo de persona y jugador que es. Eu queria te perguntar o seguinte, cara, você trabalha numa linha de defesa que é um lugar que o Thiago Silva é muito dominante, é um jogador que o tempo inteiro ele está orientando. Queria que você descrevesse como é estar num grupo junto com o Thiago Silva. A gente tem um vídeo, né, daquela fala muito emocionante dele antes do jogo contra a Inter de Milão. O quanto acrescenta um jogador conviver com ele e o que significa para você estar jogando no mesmo grupo que o Thiago Silva? Pues es un ídolo mundial, siempre viéndolo desde la televisión, y hoy que puedas compartir con ese tipo de jugadores y de personas es algo indescriptible. La confianza que él te transmite, las enseñanzas que te da, cómo te dirige, el liderazgo que tiene es grandioso en base a toda su experiencia, y creo que él día a día nos enseña una cosa nueva, donde nosotros como jóvenes y amantes del fútbol deseamos aprender por todo lo que él ya vivió, y que es una bendición realmente poder tener una persona así hoy en día que pueda liderarte y que pueda ayudarte a crecer futbolísticamente. Acho que
fase a fase agora vai ser um dos maiores jogos do clube, nessa competição, acho que de toda a história, junto com o da Libertadores. É um jogo difícil, a gente está estudando bem o time deles, sabe que vai ser um confronto muito difícil, tem jogadores de muita qualidade, então vai ser um duelo interessante. Que para quem acha que escapar do City ficou fácil, não é bem assim. Não, acho que não tem nada a ver isso não. Eles eliminaram o Manchester City, então prova-se ser uma grande equipe. Então a gente tem que entrar com total foco e total atenção para esse jogo. E Martinez, queria que você falasse um pouquinho sobre o Ares, cara, da importância do Ares, você conhece tão bem já há tanto tempo, desde que o Ares chegou você já estava aqui, então assim, o que representa ter o Ares ali em campo? Não, é um cara espetacular, que ajuda em todas as fases do campo, na defesa, no ataque. É um cara que vem decidindo muito jogo, não só hoje, mas no Brasil, desde o ano passado. É um cara que dispensa comentários, está fazendo uma grande competição. Eu acho que isso eleva o nosso nível, ajuda a gente também, ele sempre. E é um cara de um coração espetacular que merece estar vivendo tudo que está vivendo. Martinelli, você é um cara que não cansa de bater marcas, revelado pelo clube e que está vivendo um grande momento no clube de onde você nasceu, assim, né? Qual é o significado de estar vivendo isso aqui no Fluminense? Que às vezes os caras só vivem isso quando vão para a Europa e tal, o Fluminense chegando nisso. Pessoalmente, para você, como é que é experimentar tudo isso, cara? Cara, sou muito feliz aqui. Sempre acho que o Fluminense que abriu as portas para mim, para jogar o futebol profissional. Tive o prazer de ser campeão dentro desse clube, estar representando agora numa Copa do Mundo. Então acho que só agradecer a Deus mesmo por esse feito, por estar aqui ainda hoje. E acho que é sempre desfrutar, entrar dentro do campo, dar meu máximo, desfrutar desse momento. E é um clube que sempre lutou muito contra a dificuldade financeira e desde 2020 para cá tem participando constantemente da Libertadores. Acabou, se a gente pega os 4 brasileiros que foram campeões, é aquele que fura a bolha ali, que não é nem o time que tem faturamento bilionário como o Palmeiras e o Flamengo, e não é SAF como o Botafogo. E às vezes o Diniz falava, o Mário fala que é um clube que às vezes se ganha mais com trabalho do que com dinheiro. Como é que você descreve essa trajetória do Fluminense de reconstrução para estar ali sempre no topo, sem ter a condição super saudável financeira de outros clubes, assim? Acho que o Mário fez um grande trabalho depois que ele chegou. Deu uma organizada no clube, está fazendo aí um grande trabalho, mas eu acho que foi muito mais no coração, no trabalho, no culhão ali do dia a dia, que a gente conseguiu levantar o clube novamente, colocar onde que ele sempre tem que estar, acho que é no topo do Brasil. Conseguimos ser campeão, estar nessa competição. Acho que é fruto do trabalho, das pessoas que trabalham aqui, todo o staff, rouparia. Então acho que esse clube merece muito de onde está hoje. Tem que dar um a mais para poder fazer esse clube furar a bolha, assim, como fazer? Por que fizeram isso? Acho que é isso. Hoje em dia o futebol se trata muitas vezes de financeiro, de dinheiro. Normal, o time que tem mais dinheiro vai lá e compra os melhores jogadores, mas aqui também a gente tem uns grandes jogadores. Eu acho que todo mundo agora quer às vezes jogar no Fluminense, quer ter a oportunidade de estar aqui hoje. Então acho que a gente reconstruiu muito bem esse clube e estamos no caminho certo. E uma última, falando sobre grandes jogadores, assim, queria que você dissesse qual é o significado de ter um cara como o Thiago Silva no elenco, assim, e como pessoalmente bateu em você aquela fala dele antes do jogo, falando uma questão familiar, dizendo que tem que viver o agora, esse momento, é um negócio de arrepiar, né? Você falasse especificamente daquela fala dele e o quanto eleva a cada jogador conviver com ele, assim. É um cara fora do normal, já viveu todas as situações, acho que de um jogador, então ele passa pra gente uma tranquilidade, não uma pressão, porque às vezes você acha que entra pressionado, você não consegue dar seu melhor, seu rendimento, então ele acaba te deixando você leve, para quando você entra em grandes jogos possa realmente desfrutar e dar seu melhor, porque eu acho que a vida você tem que se viver hoje, tem que dar seu melhor hoje, porque você não sabe o dia de amanhã, então foi isso que ele passou pra gente dar nosso melhor, porque depois, se não desse certo, ia ter a frustração, poderia ter deixado mais no campo, mas a gente conseguiu comprar o que ele passa e é um cara que comanda o time dentro de campo. Te emocionou ali aquele momento, pessoalmente, como é que bateu aquela fala dele? Não, pessoalmente foi dar um combustível a mais ali na hora do jogo, né? Dar uma gana a mais, fala, vamos correr, cara, vamos que dá, é 11 contra 11. Então acho que foi muito bom esse discurso dele. Obrigado. Então tá aí a declaração de Martinelli Fuentes. Martinelli, né, lembrando aí do começo da construção desse time campeão, né? Falou também elogiando o trabalho do Mário Bittencourt à frente
do Fluminense, os repórteres perguntando aí sobre o Fluminense trabalhar mais do que as outras equipes, né? O Fluminense não tem o dinheiro de outras equipes, né? Como a gente sabe, de Palmeiras, de Flamengo, Botafogo, que agora que é SAF, mas o Fluminense nos últimos anos, né, exceto 2024, apesar de ter conquistado a Recopa Sul-Americana, o Fluminense teve aquela situação no Brasileiro de brigar para não cair, né? Um erro no planejamento ali. O Fluminense conseguiu escapar na última rodada. E é o que parece, né? Em 2025 a gente voltando aos trilhos aí, né? Foi a final do Campeonato Carioca, fomos vice-campeões, né? Não era o resultado que a gente gostaria, mas só é vice quem chega na final e o Fluminense precisa estar nas cabeças sempre. Então é uma coisa que pode acontecer, não dá para vencer sempre, mas achei coerente a fala do Martinelli, né? Que é o atleta de Xerém com mais jogos com a camisa do Fluminense na Libertadores, né? Em competições internacionais. Legal também a trajetória do Martinelli, que tá muito bem com o Renato Gaúcho. Cresceu muito de produção, lembrando aí os bons momentos dele com a camisa do Fluminense. E o Fuentes, né? Que hoje diferentemente do início da temporada, que a galera, né, tinha uma confiança muito grande no Gabriel Fuentes, hoje, por incrível que pareça, a galera tá sentindo falta do René, né? Vai sentir falta do René nesse jogo contra o Al Hilal. O René conquistou a sua titularidade, vem jogando muito bem com o Renato Gaúcho, jogou bem contra a Inter, jogou bem contra o Borussia Dortmund, e o Fuentes não foi tão bem assim quanto o Sam, mas é uma oportunidade para ele jogar, entrar bem, e quem sabe reconquistar essa confiança do torcedor e reconquistar, né, a sua posição de titular. E você, torcedor tricolor, qual a sua expectativa para esse confronto contra o Al Hilal? Deixe o seu comentário. Tem negócio fechado no rival do Fluminense das quartas de final da Copa do Mundo de Clubes e é uma situação inusitada, né? O Al Hilal anunciou a contratação do Abderrazak Handallah, atacante de 34 anos. Ele está chegando por empréstimo do Al-Shabaab apenas para disputar a Copa do Mundo de Clubes. A FIFA permitiu a inscrição de 2 novos jogadores até hoje, né, o dia 3. E o Al Hilal pegou essa cota aí para contratar o Handallah, já que está sem o Mitrovic, o principal atacante da equipe, centroavante, o sérvio, e também o Salem Al-Dazari, né, que é o grande jogador dos últimos tempos aí da Arábia Saudita, que se lesionou contra o Pachuca. Ele já está treinou em Orlando e vai para o jogo, vai ser relacionado para esse confronto contra o Fluminense. Gente, e assim, os números dele no futebol saudita, claro, tem a questão do futebol saudita não ser tão tecnicamente bem jogado, a gente sabe disso. Mas são números impressionantes ainda assim. Ele tem 226 partidas no futebol saudita, tá? Ele tem 205 gols, 36 assistências, ou seja, ele tem 241 participações e gols em 226 jogos. É muita coisa. É uma coisa de jogador, né? Absurdo, tipo, número de Cristiano Ronaldo, de Messi, no futebol saudita. Ele tem um legado muito importante. O Noite de Copa, ele trouxe um levantamento, né, sobre, comparando, né, a gente acha o Germancano absurdo, né, uma máquina de fazer gols, e fizeram uma comparação do Germancano com o Handallah desde 2023, né. O Germancano desde 2023 fez 130 jogos, 62 gols, 6 assistências, são 68 participações e gols, um número bastante interessante. O Handallah fez 102 jogos, 79 gols, 3 assistências, 92 participações e gols. Olha a quantidade, né, de gols, de assistência, de participações. Claro, repito aqui, é um nível abaixo do futebol brasileiro, né, das competições internacionais que o Fluminense disputou de 2023 para cá, mas mostra que o cara tem faro de gol e a gente tem que ficar de olho aí nesse confronto contra o Al Hilal.
E detalhe, ele não joga nas principais equipes, né, do futebol saudita, o que também dá um crédito para ele. Ele não joga no Al Hilal, ele não joga no Al Ittihad, ele não joga lá no Al Ahly, ele não joga no Al Nassr do Cristiano Ronaldo. Ele faz isso tudo numa equipe que não é uma das forças financeiras ali, a gente pode dizer assim, da Arábia Saudita. Então ficaremos de olho aí nesse atleta contratado pelo Al Hilal. Essa era a informação que eu queria trazer. Comenta aí se você conhece esse centroavante Randallah marroquino que está chegando por empréstimo para a Copa do Mundo de Clubes ao Al Hilal. Gente, o nosso repórter Wilson Forte, da Central Fluminense, ele fez um levantamento da distância percorrida dos jogadores na Copa do Mundo de Clubes, tá? Em todos os jogos, né? E também a velocidade, a maior velocidade atingida nesses jogos também. Eu vou deixar o link no comentário fixado aqui dessa reportagem, desse levantamento, para você ver na íntegra completo. Eu vou falar aqui os 5 primeiros em distância percorrida e os 5 primeiros em velocidade atingida, tá? Distância percorrida, a gente tem uma liderança dupla, tá? Liderança dupla no sentido de que esse jogador, tanto em distância percorrida e na velocidade atingida, foi o maior. Eu tô falando do Juan Freitas, tá? O Juan Freitas, ele correu mais de 38.600 metros, tá? Jogando todos os minutos dessa competição. O John Arias também jogou, mas correu menos, cerca de 37.000 metros. Hércules, 32.000, ficou no banco no último jogo. Martinelli, 32.000, e o Nonato, curiosamente, né, a gente está falando dos 3 volantes aí do Fluminense, considerados titulares, dentro desse top 5, John Arias, que é o craque do Fluminense, e o Juan Freitas, lá na zaga. E na velocidade atingida, o Freitas ele atingiu 34 km por hora no jogo contra o Sun, tá? O Kevin Serna atingiu 33 km também aí no jogo contra o Sun. O Everaldo, 33 km por hora no jogo contra o Borussia. E eu desconfio que essa distância do Everaldo foi naquele lance que ele não chuta contra o Borussia, tá? Porque foi um lance muito rápido que ele teve que ter uma explosão muito grande. O Samuel Xavier, 33 km no jogo contra a Inter de Milão. E o Ignacio, 33 km.1, né, no jogo contra a Inter. O Samuel Xavier, eu não falei o ponto, né? Porque é 33, mas tem os pontinhos aqui. O Samuel Xavier é 32.2, o Everaldo 33.3, o Kevin Serna 33.4, por isso que tá nessa hora. Kevin Serna 33.4 segundo, Everaldo 33.3 o terceiro, Samuel Xavier 33.2 km por hora contra a Inter, em quarto, e o Ignacio no jogo contra a Inter também 33.1. Então, jogadores do Fluminense, né, atingindo velocidades muito grandes, né, nessa competição. Realmente, de fato, surpreendente alguns números aí. Eu não imaginava que o Juan Freitas tinha essa liderança dupla aí, tanto na velocidade atingida. O Serna a gente desconfiava, o Everaldo também é uma surpresa por ser um centroavante, o Samuel Xavier também, por ser um lateral que não é considerado rápido, né? Não é um cara que a gente vê tanta velocidade assim. Números impressionantes, mas importantes, tá? E para finalizar o vídeo, rapidinho, mandar um abraço para você que acompanha a Central Fluminense todos os dias por aqui. Um abraço pro Robson de João Dourado, na Bahia, da Lério Freire de Copacabana, aqui no Rio, pro José Lima de Nova Russas, Ceará, Pedro de Souza de Valença, aqui no Rio, e pro André de Boqueirão, na Paraíba. Valeu demais, não deixa de deixar seu like, não. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Saudações tricolores e até a próxima. Valeu, coloca aí o placar de Fluminense e Al Hilal, jogo pelas quartas de final nessa sexta-feira.